noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. Nosso convidado hoje é o escritor, cronista, cartunista Luiz Fernando Veríssimo. Muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. E um dos motivos da sua presença aqui, do nosso convite, é o aniversário de Porto Alegre, né? A gente está aí celebrando essa data. E eu queria começar te perguntando, assim, o que representa Porto Alegre para ti e para a tua obra, assim, o que significa essa cidade na vida do cidadão e do artista? Eu nasci aqui, né? Nasci na Beneficência Portuguesa, há 77 anos atrás, né? E me criei aqui. Foram algumas viagens que nós fizemos quando eu era criança ainda. Nós fomos para os Estados Unidos, né? Quando eu tinha 7 anos, ficamos 2 anos lá. Depois dos 17 aos 20 eu também morei nos Estados Unidos. Mas fora isso, a minha cidade foi Porto Alegre sempre. Tem pontos favoritos da cidade, lugares? Beira-Rio deve ser um deles, mas assim... O Beira-Rio... Tirando o Beira-Rio... Mas eu sou do tempo dos eucaliptos ainda, né? Frequentava muito os eucaliptos. E a minha casa, né? Principalmente a minha casa. Nós estamos na mesma casa desde 1942. Quer dizer que são nem sei quantos anos, né? Quase 70 anos, né? E o lugar que eu mais gosto na cidade é a minha casa. Há algum tempo, algumas décadas, né, quando o teu trabalho começou a fazer sucesso fora de Porto Alegre, surgiu aquela questão que hoje ainda existe, mas ela está diminuída pela internet, pela facilidade, inclusive, de viajar, né, se mudar daqui, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro ou continuar morando aqui. E a tua decisão foi continuar morando aqui e foste, se não o primeiro, olha, não tenho medo de cometer alguma injustiça, mas eu acho que o primeiro intelectual ligado à cultura que fez sucesso no Brasil inteiro sem precisar se mudar para São Paulo, numa época em que isso era muito difícil. Na verdade, eu acho que o primeiro mesmo foi o meu pai, né? Sim, é verdade, é verdade. O pai é verdade. Começou a ser conhecido no país todo, né? Através dos romances dele, a partir do começo da década de 40, e nunca quis sair daqui, né? Fora essas viagens, como eu falei, para os Estados Unidos, mas ele nunca quis sair daqui. Enquanto o normal era quando o escritor, por exemplo, quisesse ter uma projeção nacional, ele ia para o Rio de Janeiro, né? Rio ou São Paulo. Nem era São Paulo, era mais Rio de Janeiro, né? Então tem vários autores mineiros, por exemplo, né, lá do Nordeste, que para serem conhecidos tinham que se mudar para o Rio, né? E o pai, eu acho que foi o primeiro a não seguir esse caminho, né? Ele continuou em Porto Alegre sempre. Mas ele recebia o rótulo didático, e aí vai uma opinião, na minha opinião, um rótulo equivocado, muitas vezes de escritor regional. Pois é, não era porque nada disso, o regional é quem se julga no centro, né? Chama os outros de regional. E ele tinha esse rótulo e demorou para se livrar do rótulo. Inclusive o Tempo e o Vento, né? Que seria um tipo de literatura regionalista, né? Porque é a história do Rio Grande do Sul, né? Romanceada. Mas também não pode ser chamado de regionalista, o livro em si, né? Pela carpintaria da obra, pelo jeito de escrever, não é um livro regionalista, apesar de ser uma história romanceada do Rio Grande do Sul. Sim, né? mas por esse critério, Grande Sertão Veredas também é regional. Exatamente. Sempre que tem uma ambientação, né? Mas era uma coisa meio quer dizer, o centro, né, o que se julgava centro, no caso Rio-São Paulo, determinando o rótulo quase de marginal, entre aspas, para outro tipo de literatura. E no teu caso não, é literatura sul-americana, brasileira, quer dizer, não tem mais não carrega esse rótulo de regional. Falaste nas viagens, eu me lembro que além dessas viagens com teu pai, né, ainda criança, depois também ficaste um ano em Paris, se eu não me engano, um ano na Itália, tá certo ou não? Foi uma coisa que nossa Lúcia e eu, minha mulher e eu, resolvemos fazer desde 1900 e... Nós fomos para Nova York em 1980, por aí, 80, 81. Ficamos quase um ano lá, levamos as crianças, claro, a família toda, né? Depois fizemos a mesma coisa em Roma, ficamos uma temporada grande em Roma também com os filhos, e finalmente em Paris. E justamente porque com essa facilidade que eu tenho do que eu faço, eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, né? Com as novas recursos de comunicação e tal, eu posso fazer em Paris o mesmo que eu faço aqui, né? Só mandando de lá. E então aproveitamos então, essa liberdade que eu tenho, no tipo de trabalho que eu faço, para as crianças terem essa experiência, né, de morar fora daqui, de conhecer outra cultura, outros ambientes.
Legal. Um dos outros paradigmas quebrados, e que eu me lembro, né, foste talvez um dos primeiros, pelo menos nas minhas referências, intelectual de esquerda, que não era anti-americano, até por ter essa experiência de morar lá. Né? Queria um pouquinho dessa equação assim na tua cabeça. Um homem de esquerda, identificado com valores de esquerda, mas que tem uma visão um pouco mais arejada em relação ao que seja os Estados Unidos, por muitos considerado um império do mal, uma grande potência capitalista, enfim. Eu acho que os Estados Unidos é um país admirável em vários sentidos e assustador em outros sentidos, né? E eu sempre, pelo fato de ter vivido lá, ter morado lá ao todo 7 anos, mais de 7 anos, eu sempre fui muito ligado na cultura americana, né? No cinema americano, na música americana. Né? Muita gente acha que o meu modo de escrever, na verdade, é um modo muito influenciado pelo humor americano. Então, né? E o que eu acho que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma posição crítica em relação aos Estados Unidos e o que os Estados Unidos representam para o resto do continente, ou dos continentes da América. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma grande admiração pela cultura americana. O tentar reduzir os Estados Unidos a um rótulo só é complicado, né? Porque é uma sociedade muito plural, que a gente está falando do quê? Do Chomsky ou da Ku Klux Klan? A gente está falando do Bob Dylan ou do Bush? Quer dizer, se você quiser encontrar, você encontra nos Estados Unidos, né? De pior e de melhor. Né? Algum outro plano de viagem mais longa, assim, por enquanto? Não? Uma outra temporada fora do Brasil? Não, porque nós fazíamos muito isso em função dos filhos, né? E os filhos hoje não são mais crianças, né? São todos velhos, né? Então não temos mais perspectiva de fazer nada parecido. Não. A percepção sobre a evolução de Porto Alegre, né? na condição de metrópole, assim, e de alguém que acompanhou o crescimento da cidade muito de perto, na condição de morador e de pensador da cidade, de forma direta e indireta. A direção em que a gente está indo é uma direção ok? Não, a cidade cresceu muito, né? Eu sou do tempo em que a gente ia para a Rua da Praia, né, para encontrar as pessoas, encontrar os amigos. Né? Tinha uma vida, a cidade era pequena, a gente tinha uma vida muito paroquial, vamos dizer assim, né? Muito centrada no centro mesmo da cidade. Era o tempo dos bondes, né, dos arrabaldes e tal, todos mais ou menos perto do centro, né? E hoje não tem mais isso, né? Hoje acabou o centro, o centro não tem mais o significado que tinha naquela época, né? Ser o ponto de encontro, ser a sala de visita da cidade, né? Isso se perdeu, né? Existem determinados intelectuais, escritores que são dependentes do lugar onde eles moram, né? Tem uma relação tão íntima com o seu entorno que é impossível desassociar a obra daquilo. A tua ligação com Porto Alegre chega a esse nível ou não? Você acha que produzias tão bem em Roma, em Paris, quanto em Porto Alegre, mas por um ano? Quer dizer, dá para imaginar isso fora de Porto Alegre, o teu trabalho, a tua obra, fora daqui? Eu acho que não, né? Principalmente na primeira fase, vamos dizer assim, do meu trabalho, né? Que foi quando eu tinha uma coluna diária aqui, primeiro na Zero Hora, depois na Folha da Manhã, da Caldas Júnior, depois voltei para Zero Hora. Nessa época, a crônica era mais centrada em Porto Alegre, na cidade, nos acontecimentos da cidade. Depois que eu passei a escrever para jornais do Rio e de São Paulo, aí perdeu um pouco essa centralização na cidade em si, né? Porque, por exemplo, o que eu faço hoje, a mesma crônica que sai aqui é que sai no Globo, sai do estado de São Paulo. Desculpe. E a Agência Globo distribui para todo o Brasil, quer dizer, são vários jornais em todo o Brasil publicando a mesma coluna, quer dizer que ela não pode ser municipal, né? Tem que ser nacional ou universal, né? Quantas senão colunas não tem sentido. Por semana hoje? Qual é a produção? São três por semana. Três por semana. E consegue-se ter o que se chama de gaveta, não? É aquela coluna guardada para o dia que não tem coluna? Tem, é? Tem muito. Pô, isso é um privilégio. E também tem o chamado autoplágio, né? Às vezes, quando a gente não tem um assunto, né? Vê alguma coisa que já publicou, dá uma guaribada e reaproveita. Né? Os assuntos acabam se repetindo, porque também o cotidiano do país ele oferece isso. Né? Tem que pegar aquelas colunas que são as menos lembradas, assim, de preferência. Né? Ou as mais antigas. E o Brasil é um país que dá assunto sempre, né? Sempre tem.
Assunto O que não não falta. falta é assunto. Vamos fazer um intervalinho? Vamos lá. Rápida parada para os nossos patrocinadores e já voltamos. Estamos de volta com Mãos e Mentes, hoje abrindo uma semana de entrevistas, marcando os 242 anos de Porto Alegre, com o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que foi homenageado pela Imperadores do Samba, campeã do Carnaval de Rua de Porto Alegre de 2014. Vamos relembrar algumas imagens. Do sonho da infância para o mundo despertar, na terra do tiozão com a família foi morar, aluno nos estados se formar, cenário americano que fascina, feito pra te show, quer encanta cultura, ao som do saque vida Aí. E aí, dá pra descrever essa emoção? Revelação de folião do ano foi Mas deve ser bacana, né? Deve ser uma emoção foi, diferente. né? Quiseram me homenagear e a Imperadores é a minha escola, né? Eu sempre gostei muito de carnaval, sempre como espectador, nunca tinha participado, muito menos como destaque assim, né? Mas foi uma boa experiência. Como é que foste parar lá em cima naquele carro lá? Eles usam uma empilhadeira, né? Ah, é? Primeiro coloca as mulatas, Bom, depois o destaque, né? E muita gente achou que eu estava sambando ali em cima, mas não era, que o carro estava sacudindo. não era intencional. Involuntariamente. É, mas deu não, samba não, dançou não? Não tenho nenhuma vocação, não. Mas aquela presença, quer dizer, ver de cima deve ser uma experiência legal. E aliás foi campeão, né? Agora Foi. De tudo e mais um pouco ainda. Pois é, né? E aquelas cores são irresistíveis, né? O vermelho e branco são irresistíveis. Pois é, tem essa conotação também. É. Bom, essas crônicas todas, a produção cultural, a produção literária, acabou se transformando em livros publicados no mundo inteiro, em boa parte do planeta, né? O que está saindo agora? Tem alguma coisa aí no forno para sair daqui a pouco? Romance, crônicas? Não, no momento não. Só o meu trabalho de cronista semanal, né? E o último livro que saiu foi uma coleção de contos chamada Os Últimos Quartetos de Beethoven. Mas fora isso não tem nada planejado, não. Em termos de tradução está saindo Os Espiões, que é um romance, né? Está saindo em língua inglesa, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já saiu em francês também. E eu tenho 4 ou 5 livros traduzidos. Estamos nos aproximando rapidamente dos 50 anos do golpe militar, né? Agora, semana que vem, na outra, Sim, estamos, não diria celebrando, mas lembrando essa data, que é uma data histórica para o Brasil. E eu me lembro de um texto teu, um conto espetacular, pode ser que eu esteja errado, mas acho que é teu, do militar e do torturado que viraram vizinhos de condomínio. Sim. Sim? É. Foi uma coleção justamente sobre... Eu achei, assim, como tanta coisa que escreveste, genial, porque conta bem a história. Os dois hoje são vizinhos de condomínio, quer dizer... Qual é o sentido de se lembrar isso tudo hoje em dia? De se lembrar golpe militar de 64, de fazer exumação do cadáver do Jango, quer dizer, qual é o sentido histórico desse movimento todo? Eu acho que é uma maneira da gente viver com o passado, né? Não dá para varrer esse passado para baixo do tapete, né? Como infelizmente as Forças Armadas, os militares pretendem, né? Que não se fale mais nisso, que se esqueça o que houve. E eu acho que a gente não pode esquecer, tem que lembrar o que aconteceu, tem que lamentar e tem que, de alguma maneira, não sei como, punir o que aconteceu, né? Punir os culpados pelos horrores que foram praticados naquela época, né? Eu tenho visto notícia que tem gente se articulando, se organizando para fazer uma nova marcha da família. Em várias cidades brasileiras. Né? O que é uma coisa lamentável também, né? Tudo bem, né? Quem quiser se manifestar, que se manifeste, mas não deixa de ser lamentável. Que as pessoas tenham saudade desse tempo. Há risco de retrocesso democrático no Brasil? Não? Existe alguma coisa que mostre que a gente pode estar indo por um caminho perigoso nesse sentido? Eu acho que não, mas nunca se sabe, né? É aquela... O Brizola, né, para se consolar pelo fato de não ter conseguido a presidência do Brasil, em compensação eles vão ser obrigados a engolir
o sapo barbudo, que era o Lula, né? E engolir o sapo barbudo, mas a digestão desse sapo barbudo está sendo, né, muito longa e difícil, né? Tem gente que nunca aceitou o fato de ter um presidente, né, de esquerda e ter sido um ex-sindicalista e ter sido um operário, né? Gente que até hoje não aceita isso. Eu acho que a grande imprensa brasileira também, né, nunca aceitou completamente a eleição do Lula e o fato de se ter um governo com essas bases populares, né? Então isso é uma coisa que pode provocar alguma reação, mas eu acho que não tem mais clima para isso. Espero que não tenha. Né? Qual é a tua avaliação sobre esses anos de mudança no Brasil, desde que o PT ganhou a eleição com Lula, né? São 8 anos de Lula, agora já mais praticamente 4 de Dilma, são 12 anos. É um ciclo, se pensar na história não é nada, mas se pensar nesse rasgo de história contemporânea do Brasil, dá para fazer uma análise. Qual é a tua visão sobre esses, não são os anos de chumbo, são os anos de estrela, né, no Brasil? Eu sempre digo que o Lula foi uma decepção, né? Foi uma decepção para a esquerda, porque não fez um governo exatamente de esquerda, né? E uma decepção para a direita, porque não foi um desastre completo. Né? Eu acho que muita coisa foi conseguida. Acho que o Brasil hoje é diferente, né, em termos de distribuição de renda, etc. Acho que melhorou bastante. Mas, não, ao mesmo tempo, eu acho que o Lula não cumpriu o que o PT prometia, né, ser no poder, né? Mas foi, eu acho que, entre as coisas negativas e positivas, eu acho que tem mais coisas positivas que negativas no governo Lula e com a extensão no governo Dilma. Podias enumerar algumas, assim, as positivas e as negativas? Acho que as positivas, antes de mais nada, a distribuição de renda, né? Uma coisa que sempre se falou no Brasil, nunca se fez, né? E que eu acho que nesses governos do PT se conseguiu fazer alguma coisa, né? Criar uma nova classe média, criar um mercado interno, que são coisas novas na história do Brasil, né? E as negativas, o fato de, né, além da corrupção, né, que houve, que há, também o fato de não ter se feito um governo mais enfaticamente de esquerda, né? E agora, tá, a gente está jogando com ideias aqui, tentando pensar um pouquinho nesse governo de esquerda. Ele seria viável, esse governo? Quer dizer, olhando para a realidade, uma coisa é o plano ideal, outra coisa é a realidade do país, com forças que têm a ver com Maluf, que tem a ver com Sarney, que são forças importantes no Brasil. Daria para fazer de outro jeito na via democrática? Olha, eu acho o seguinte, as alianças são necessárias para governar, né? Isso não há dúvida. E, ao mesmo tempo, são necessários ter um comportamento que não provoque uma reação, né, extrema. Mas agora, por exemplo, aquela visita do Lula ao Maluf, eu acho que ele podia ter nos poupado essa. O beijamão do Maluf. O beijamão do Maluf, né? E é um exemplo do tipo de aliança, né? Do tipo de coisa que não se deve fazer, né? Tem um certo pudor nesse sentido, né? Que o Lula, nesse caso, abandonou, né? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Já voltamos. Estamos de volta com Mãos e Mendes. Nosso convidado hoje é um dos brasileiros mais influentes, segundo o ranking da revista Forbes, o escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. A Forbes tem os mais ricos e os mais influentes, né? Está satisfeito com a tua colocação? Eu queria mudar de lista, não? Eu não sabia nessa. Tem. Fizeram uma lista dos brasileiros mais influentes. E tem outra dos milionários. Tá bem assim, né? Eu acho que tá. Não há do que reclamar, né? Se eu pudesse mudar de categoria, eu gostaria. Do lado, tá a lista do lado. Tudo bem. Bom, existe hoje, com essa questão de internet, uma infinidade de textos de qualidade duvidosa que levam o teu nome embaixo. Quem acompanha um pouco da tua obra, não precisa ser muito, na segunda linha já sabe que não é teu. Mas tem muita gente que não sabe. Como é que se desfaz esse tipo de nó ou não desfaz esse tipo de nó e azar? Pois é, eu acho que a única atitude que a gente pode ter é de resignação, né? Porque é uma coisa que eu saiba não pode ser evitada, né? E a pessoa pode botar o que quiser na internet e assinar com o nome que quiser, né? Não há o que fazer. O chato disso é quando você chega uma pessoa para você e elogia um texto que não é seu, né?
você não quer decepcionar a pessoa, dizer, não, olha, infelizmente esse texto não é meu. Eu já tive, no caso, por exemplo, uma senhora que uma vez disse assim, olha, eu nunca gostei muito do que você escrevia, mas esse texto eu acho sensacional, e o texto não era meu. Né? Deixa ela. Deixa, não há o que fazer. Teve um texto, por exemplo, chamado Quase, que circulou aí pela internet, eu acho que está circulando ainda, que era um texto até bem escrito, bom, e eu recebi vários elogios por esse texto. E ele chegou a ter uma carreira internacional no Salão do Livro de Paris. Veio uma senhora falar comigo, dizer que tinha traduzido vários escritores brasileiros, trechos de vários escritores brasileiros em francês, para o francês, e tinha incluído um texto meu, que era o Quase. Né? Que era quase teu. Quase meu. Era quase teu texto. A ser meu. Tem algumas vezes, eu vi também isso, pega um texto teu e lá no meio enxerta alguma coisa. Né? Para desviar para um viés político, para um viés... Aí faz um elogio a alguma coisa. Aí é muito difícil de desmanchar, né? Não há o que fazer, né? Que eu saiba, não há o que fazer. O risco é algum dia aparecer um texto meu difamando alguém, né? E até eu provar que o texto não é meu, né? Mas fora isso, não, acho que não há o que fazer. Tens disciplina para produzir, não? Tem assim hora em que vai, senta, silêncio, luz, música? Tem alguma coisa, algum ritual específico? Não, eu tenho a minha toca lá em casa, né? Da parte de baixo da casa, que é onde eu me fecho lá, me isolo, né? E a Lúcia protege um pouco a minha reclusão lá, né? E em termos de rotina de trabalho, depende muito dos prazos de entrega, né? Quando é que eu tenho que mandar o material para o jornal, até que horas, que dias. Isso estabelece uma certa rotina. Mas fora isso, eu sou bastante desorganizado para trabalhar. Não tenho um planejamento assim que funcione muito. Bom, vamos falar de futebol um pouquinho, não? Vamos lá. Vai ser uma conversa meio chata, porque não tem contraponto nessa conversa aqui, né? Dois colorados. Dois colorados falando, vai ser um pouco mais... Eu queria um pouco da tua história de envolvimento com o futebol. O que o futebol representa para ti? É apenas uma diversão? Tem alguma outra dimensão aí que te inspira, né? Ou que te mobiliza? O futebol foi sempre muito importante para mim. Por exemplo, quando nós voltamos dos Estados Unidos, que eu tinha 9 anos na época, foi uma das maneiras de eu me reintegrar no Brasil, foi através do futebol. Comecei a acompanhar o futebol, ouvindo rádio, a transmissão das partidas. Eventualmente fui a ver meu primeiro jogo ao vivo, que foi um Grenal, que na minha memória internacional tinha ganho, mas na verdade fui ver depois o Grêmio que ganhou. Foi aquele ano que o Grêmio foi campeão, 46, eu acho que foi, né? 46. Que o Internacional ganhava todos os campeonatos, mas naquele ano o Grêmio ganhou. Ganhou esse Grenal e ganhou o campeonato também. Então foi uma maneira de eu me reintegrar no Brasil, foi através do futebol. E sempre acompanhei muito. O Internacional, na época, era o time mais em evidência, né? O rolo compressor, né? O famoso rolo compressor. Também o Grêmio tinha aquela coisa meio antipática de ser um time de elite, né? Não aceitava jogador negro e tal. Então, por isso também, eu escolhi o Internacional. É claro que essa coisa do Grêmio acabou, né? Depois. E, então, foi isso, uma paixão desde os 9, 10 anos de idade. Há quem diga que essa grenalização, né, que teria saído do futebol e tomado conta do cenário cultural, político, econômico do Rio Grande do Sul é um problema. Achas que estamos indo um pouco longe demais com esse traço cultural que a gente não muda porque quer, inclusive, né, de antagonismo, de dualidade, de bipolaridade? Isso exatamente é um traço cultural do Rio Grande do Sul, essa divisão, essa bipolaridade, né? Maragato e federalista, e Chimango e tal, né? Então é uma tradição gaúcha, mas acho que no futebol até que não é tão violenta, né? Como foi no tempo das guerras, das revoluções, né? Eu acho que Grêmio Internacional, com toda a gozação e tal, de parte a parte, consegue conviver bem, né? Sem muito conflito. Tanto que são clubes que vêm crescendo através da história. Se a gente olhar,
Claro, tem as oscilações normais, agora o Inter está ganhando, o Grêmio vai ganhar daqui a pouco, isso é normal. Mas cresceram como clubes, e muito. E um cresce em função do outro, né? Quer dizer, um traz o Anchieta do Uruguai, então tem que dar, o outro vai lá e buscar o Figueiredo, né? Eu acho que esse foi um episódio que, de certa maneira, define, né, qual é a relação Grêmio Internacional. O que um faz, o outro tem que fazer igual ou melhor, né? Isso, de certa maneira, tem favorecido os dois, né? E a nossa Copa? Não me lembro de ter assim, lido alguma opinião mais contundente tua a respeito disso. É difícil ter uma opinião mais contundente. Quem gosta de futebol é difícil, né? A gente não pode deixar de concordar que não era a hora do Brasil fazer uma Copa, né? Que vai ser um gasto que, enfim, não deveria ter sido feito, não se deveria ter comprometido com esse tipo de gasto, né? Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de ver o melhor futebol do mundo aqui, de ver os melhores craques, jogadores do mundo jogando aqui, é muito atraente para quem gosta de futebol, né? Então, é difícil a gente ser contra a Copa, mesmo concordando com os que são contra a Copa, né? Essa questão que falaste da opinião, né? Como é a tua forma de lidar com isso? A forma da exposição da opinião, na tua visão do trabalho de um colunista? Quer dizer, tem que ser constante a colocação da opinião, ela tem que ser relativizada muitas vezes. Como é que te posicionas diante dessa arte que às vezes é tão complexa de expor aquilo que uma pessoa acredita? Eu acho que, como eu falei, a pessoa tem que, o jornalista, principalmente quem tem um espaço assinado no jornal, tem que ter lado, né? Tem que ser subjetivo. O ideal é que o jornal, todo o resto do jornal seja objetivo, quer dizer, faça uma cobertura honesta enfim, dos fatos, dos acontecimentos, e o espaço assinado seja subjetivo, quer dizer, o cronista dá a sua opinião, né? Diz o que ele pensa. Desculpe, diz o que ele pensa. E aqui no Brasil há um certo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é comum não só o colunista de jornal dar a sua opinião, dizer o que ele pensa, dizer em quem ele vai votar, qual é no que ele acredita politicamente e tal, e o próprio jornal, né? Endossar um candidato. Nos Estados Unidos, por exemplo, numa eleição, o New York Times anuncia de saída qual é o candidato dele. É sempre, né? O democrata, não precisa, não precisa nem anunciar. No caso do Times é sempre o democrata, mas mesmo assim, né? E é normal isso, é natural, né? Mas isso é percebido pelas pessoas de uma forma natural, né? Aqui eu não sei o que aconteceria. Aqui não. Não sei. E será que isso é uma questão só de maturidade, que a gente vai chegar lá, ou é algum traço cultural mais profundo? Assim? Não, acho que é uma questão de maturidade, né? De falta de maturidade política. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mãos e mentes de volta, nosso convidado hoje é Luiz Fernando Veríssimo, um dos mais ilustres moradores de Porto Alegre, nessa semana que a gente está celebrando o aniversário da capital de todos os gaúchos. E durante a nossa entrevista, durante 2 vezes eu vi que fizeste referências à imprensa, né, na qual estás inserido, né, inserido de uma forma muito específica. A gente pode fazer uma análise aqui do papel da imprensa lá de 1964, já que também estamos aí lembrando os 50 anos do golpe militar, até hoje, a evolução ou a involução do papel da chamada grande imprensa no processo democrático brasileiro. Alguém que vê de dentro, como tu, mas também tem a capacidade de dar alguns passos atrás e ver de fora. Não, acho que a imprensa foi muito importante, né, na época do golpe e tal, né? Teve um papel... Por exemplo, eu me lembro de eu estar morando no Rio quando houve o golpe, nós tínhamos recém-casado com a Lúcia. E eu me lembro como era importante a gente comprar o Correio da Manhã para ler os artigos do CONI, né? Que sentava a pau no golpe e tal, né? E como foi importante também a resistência do Estadão, né? O Estadão censurado e mesmo assim deixando evidente que havia censura, né? Foi importante também. E, ao mesmo tempo, houve a imprensa que apoiou o golpe, né? E depois, no governo Lula, a partir do governo Lula, também a posição da imprensa, na sua maioria conservadora, né? A nossa imprensa, eu acho que tecnicamente é das melhores do mundo, mas tem é uma imprensa que pertence a grandes empresas, e grandes empresas geralmente são conservadoras, né? Tem
uma ideia de como deve ser a economia, tal economia de mercado, etc. E eu acho que isso tem pautado, né, a nossa grande imprensa na reação que ela tem, na resistência que ela tem ou tem tido ao governo desses últimos, o governo Lula e o governo Dilma. Né? Tem alguma alternativa que vislumbras nisso? Algum exemplo, algum curioso, veículo, alguma solução que te agrade? É curioso que na época do golpe, né, da ditadura militar, havia muito mais imprensa alternativa do que tem hoje. Né? Quer dizer, quando havia censura, era difícil publicar qualquer coisa fosse crítica a militares ou ao governo. E hoje que há uma liberdade de imprensa, né, quase que não existe o mesmo tipo de imprensa que existia então. Jornais como Pasquim, como Opinião, como o nosso Pato Macho aqui, que foi uma tentativa de fazer uma imprensa alternativa aqui, o Corjornal, né? Então, esse era a chamada imprensa nanica que existia na época, como alternativa para a grande imprensa, e que hoje que há mais liberdade, que naquela época não existia, não existe mais. Né? Há quem diga que esse modelo que a gente vive hoje de representação democrática via partidos políticos é um modelo exaurido, né? Quer dizer, que o partido político, em função de uma série de fatores, inclusive surgimento de internet, de outras formas de organização, ele perdeu aquela capacidade de ser o porta-voz, o portador dos sonhos, das utopias, das grandes transformações. Concordas com essa visão ou acreditas que essa chamada política tradicional ainda tem um espaço importante daqui para frente? Eu acho uma coisa importante, né, que a gente, quando critica a política e os políticos, né, tem que fazer isso com uma certa restrição, porque é perigoso desmoralizar a política, né, desmoralizar os políticos. Né? Então a gente tem que aceitar a política e os políticos com todos os seus defeitos, preservando essa ideia da política como um meio legítimo de reivindicação, de progresso, etc. Né? Luiz Fernando Veríssimo, queria agradecer muito a presença aqui no Mãos e Mentes, é uma entrevista que a gente queria fazer há muito tempo. Né? Agradeço a disponibilidade de sair do aconchego do lar, vim até aqui num dia, inclusive, um pouco complicado do ponto de vista meteorológico, a gente está gravando, hoje choveu forte, tudo, a temperatura caiu. Estamos muito felizes e honrados com a sua presença aqui. Muito obrigado. E feliz aniversário. Né, como parte integrante de Porto Alegre, um dos símbolos dessa cidade, feliz aniversário. Muito obrigado. Para saber mais sobre TVCom, tvcom.com.br, estamos no facebook.com/Mãos e Mentes e no Twitter com o nosso @Mãos e Mentes. O programa está terminando, voltamos amanhã, falaremos sobre empreendedorismo. Uma boa noite e até amanhã.